solo da guitarra, tinha um solo da guitarra. Cara, maravilhoso. Caros irmãos, muito boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero ler com vocês nessa noite de quarta-feira o texto de Romanos capítulo 12, que nos convida para a sensibilidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos orar. Quero convidá-los para orarmos juntos. Pai, é noite de quarta-feira e nós nos reunimos em torno da Tua palavra
nós nos reunimos também para a oração e nos colocamos diante de Ti, Senhor. Cremos na Tua presença, cremos na Tua disposição de inclinar os Seus ouvidos para a oração que se faz neste lugar, nesta casa, no corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja. E assim, ó Deus, nós nos alegramos, nós nos regozijamos na Tua pessoa. Por isso nós bendizemos, exaltamos o Teu nome, Senhor. Nesse momento de culto, nesse tempo específico que dedicamos à nossa comunhão com o Senhor, o nosso louvor se expressa verbalmente. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Também, Pai, nos juntamos para a gratidão e queremos dizer ao Senhor que nos alegramos com as pessoas que o Senhor tem curado, com aqueles que o Senhor tem tirado dos seus leitos de enfermidade, que já estão se recuperando. Nós te agradecemos, Pai. Nós te dizemos muito obrigado, porque o Senhor entendeu que seria bom que essas pessoas se mantivessem no nosso meio. Nós nos alegramos e te agradecemos, Pai. Nós não temos clareza dos teus propósitos, dos teus desígnios, nós não temos clareza do porquê que alguns se recuperam, outros vêm a óbito, mas ainda assim, ó Deus, temos certeza da tua soberania e de que o Senhor tem total controle e também os teus propósitos, Pai, em tudo que está acontecendo. Então, muito obrigado, Pai. E a nossa oração é também uma súplica, uma intercessão por aqueles que estão doentes, pessoas próximas, parentes, amigos, vizinhos, irmãos. E pedimos, Pai, para que eles sejam restaurados, para que sejam curados. Nós entendemos que isso é bom para nós, Pai. Isso é bom para aqueles que estão mais próximos, para os parentes, para as famílias. E uma vez que entendemos que é bom, nós te pedimos, Pai. E intercedemos, confiantes na tua provisão. E intercedemos pelos enlutados também. Pessoas que perderam seus queridos. Pessoas que foram surpreendidas pela notícia da morte, do passamento, do falecimento. E nós choramos com estes, Pai. Nós choramos porque a notícia da morte, ela é sempre dolorida. A morte nunca é bem-vinda, ela é inimiga. Nós sabemos que ela foi vencida na cruz por Jesus Cristo, está sendo vencida e precisa ser vencida por nós também. E um dos caminhos para vencermos a morte é chorarmos com os que choram, é lamentarmos, é nos entristecermos, é deixarmos as nossas emoções fluírem e termos a esperança que o Senhor nos dá e sermos alcançados pelo teu consolo, Senhor. E nós te pedimos o teu consolo, Pai. Que a tua palavra, que o que está na tua revelação, que nós podemos compreender aquilo que o Senhor não deixou encoberto, mas revelado, que nós possamos nos valer do poder da tua revelação para alcançarmos o consolo e vivermos
a intensidade da esperança que precisamos viver nesse tempo, Pai. Assim nós intercedemos pelos nossos queridos, por pessoas próximas a nós que estão enlutadas, Pai. A nossa oração, Senhor, é singela, é simples e é feita em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é um tempo de nós nos permitirmos a sensibilidade. E em paixão pela vida, é importante termos paixão pela sensibilidade. Esse é o tema que nós vamos conversar sobre ele nessa noite de quarta-feira, noite que nos convida para essa reflexão. O texto de Joel nos diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse texto diz que a nossa sensibilidade pode tocar o coração de Deus. Costumamos chamar de sensíveis aquelas pessoas que se emocionam, que choram, que se deixam afetar interiormente com facilidade. Sensível, no senso comum, é chorão, o melindroso, o sentimental. E em termos mais, num termo mais direto e franco, sensibilidade, no senso comum, fica para o fraco. E para muitos, tornou-se sinônimo de fraqueza. Para tantos outros, homens principalmente, sensibilidade é coisa de mulher. Foi a mentalidade moderna, a mentalidade cartesiana, que legou à sensibilidade um lugar secundário na experiência humana. O penso, logo existo, de Descartes, fomentou essa racionalidade exacerbada e tirou o mérito, o lugar, em grande medida comprometeu o valor da sensibilidade. Viver bem seria resultado exclusivo do exercício intelectual, da capacidade de pensar correta e profundamente, do ser calculista. E o saldo da modernidade, porém, nós conhecemos bem. Todo esse cartesianismo, toda essa mente voltada para o intelectualismo, para a razão, provocou duas grandes guerras mundiais. A razão, sem a sensibilidade, fez do ser humano um monstro calculista. Nosso primeiro desafio, então, é resgatar o conceito de sensibilidade, o conceito mais amplo, o conceito verdadeiro, o conceito que está alinhado à nossa ontologia, ao que nós somos, ao nosso ser, ao que Deus realmente criou. Sensibilidade é uma palavra de origem latina, indica a capacidade de sentir, de perceber. Uma pessoa sensível está em sintonia com o mundo à sua volta, por meio de seus sentidos. Percebe-o, compreende-o. Pouco ou nada lhe escapa.
é uma qualidade, é uma bênção. Sensibilidade é potencialidade. Deus nos fez sensíveis. Isto é, pessoas cujos sentidos são capazes de receber as informações do mundo à sua volta, através de diversos órgãos perceptivos. Vemos, ouvimos, tateamos, provamos, cheiramos, aprendemos. Imagine alguém que perdeu a sensibilidade na língua. Esses dias muitas pessoas perderam o seu paladar e já não distinguem mais os sabores. Imagine alguém que perdeu a sensibilidade na pele, já não sente as texturas. Deve ser algo muito desconcertante. Deve ser um caminho para se perder nos desafios da vida. Há pessoas que, tendo perdido a sensibilidade de um determinado órgão, desenvolveram-na maravilhosamente em outro. Mas até que isso aconteça, há um caminho longo, árduo. Numa casa de assistência a pessoas idosas com deficiência visual, existia lá um homem que não enxergava rigorosamente nada, mas ele ouvia com uma precisão e era capaz de ler com os seus dedos. Ele disse que os sentidos têm um potencial que simplesmente não usamos porque temos outros aguçados, né? A nossa visão aguçada nos fez intimidar vários outros sentidos que nós temos, mas que não são muito usados, não são muito estimulados. Então Deus nos fez sensíveis também para a realidade espiritual. Pela fé, tornamo-nos sensíveis ao Espírito Santo, à sua voz, ao seu agir, à sua direção. Você consegue imaginar os benefícios na vida de alguém que ouve Deus falar e pode ser por ele conduzido? Ou ir por onde ele conduzir? Sensibilidade, então, é potencialidade, porque nos faz bem preparados para os desafios que temos diante de nós mesmos. Uma pessoa insensível, seja para com as circunstâncias, seja para com outras pessoas, seja para com Deus, tem menos informações para que ela possa vislumbrar, para que ela possa pensar para decidir. Uma pessoa insensível erra mais e vive mais solitária. Uma pessoa sensível ora para que seja cada vez mais sensível e assim compreenda a vida, os outros e, acima de tudo, compreenda a vontade de Deus para o seu coração. Imagine a força que essa pessoa terá à sua disposição. Sensibilidade é potencialidade. Sensibilidade é também maturidade. Toda pessoa, ao longo da sua história, sofre as feridas provocadas pelos relacionamentos decepcionantes e circunstâncias frustrantes. Impossível passar incólume pela vida. Impossível passar sem sofrimento pela vida. Contudo, cada pessoa lida de um jeito com as suas dores. Cada uma elabora-se de uma forma diferente. Há quem transforme as experiências em crescimento pessoal. Há quem transforme as experiências em traumas e mágoas. Quando alguém lida mal com suas feridas, faz de suas marcas uma fonte de medo, de defesa, de agressão, de rancor. Via de regra, cria para si armaduras emocionais que projetam
que tentam protegê-las de novos sofrimentos. São pessoas que vivem na defensiva. Você já deve ter visto alguém assim. Você fala uma coisa, a pessoa está se defendendo o tempo todo. Mas há um efeito, nisso existe um efeito colateral, né? Uma perda da mobilidade vital, um prejuízo na liberdade. Quanto mais grossa for a casca, quanto mais rígida a armadura, quanto mais pesadas as armas de defesa que alguém se permite ter na sua alma, tanto menores serão também suas experiências de prazer, de alegria, de satisfação. Por isso, quanto mais insensível uma pessoa, tanto mais imatura. Sensibilidade é maturidade. Porque uma pessoa só continua sensível ao longo de sua trajetória se elaborou bem as suas feridas. Já fui machucado por relacionamentos tóxicos, mas a maturidade me ensinou a manter as portas do coração abertas para novos relacionamentos. Já fracassei em empreendimentos importantes, mas a maturidade me ensinou a não desistir de sonhar e continuar tentando. Já passei pelo deserto, mas a maturidade me ajudou a lembrar que mesmo em meio ao deserto, Deus anda comigo e me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda a vislumbrar o oásis. Não preciso mais de cascas, né, de armas de defesa. E a única armadura que pretendo usar é a armadura de Deus, lá no capítulo 6 de Efésios, no verso 11. É importante nós trilharmos esse caminho na nossa vida. Permitirmos que as armaduras, que as defesas, que os escudos sejam colocados de lado. E sensibilidade é também intimidade. A insensibilidade de um coração se traduz em distanciamento relacional. Cascuda e defensiva, a pessoa que se fechou para o mundo mantém as outras à distância. Viu? Gente que não quer intimidade com ninguém, que não quer conversar com ninguém, que fica ali, né, o limite é esse, mais do que isso eu não vou. Quando acha que você está querendo alguma coisa, some e vai embora. Inevitavelmente, essa pessoa mantém Deus à distância também. Quando se relaciona com Ele, o faz de modo burocrático, frio, legalista, religioso, eu diria. E ouve apenas a si mesma, sendo incapaz de perceber a presença e o cuidado do Espírito Santo. Sensibilidade e intimidade, por outro lado, se confundem. A pessoa sensível continua aberta ao outro e a ser afetada por ele. Empatia é a capacidade de se sentir como o outro. Sentir o que ele sente é uma marca da sensibilidade. O resultado é uma aproximação cada vez mais forte, uma profundidade de relacionamento cada vez maior. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, verso 8, ele escreveu assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. No relacionamento com Deus, portanto, intimidade é fruto da sensibilidade. Mais sensíveis ao Espírito, à palavra e aos relacionamentos no corpo de Cristo, seremos mais íntimos de Deus e mais glorificamos o seu nome no contexto em que vivemos. E não seremos mais como aqueles que, nas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, dizem assim, vou resumir aqui esse texto, né? Vivem na futilidade dos seus pensamentos,
obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus por causa da ignorância e devido ao endurecimento do coração, pois tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação e a toda espécie de impurezas. Isso é forte, isso é forte. E sensibilidade é também autoridade. Em quem você confia mais? Na pessoa que sabe a dor que você sente por passar pela luta que passa, ou em quem não sabe o que você sente porque permanece insensível à sua dor? Em quem você confiaria mais? Geralmente nós confiamos mais em quem se sensibiliza com os nossos problemas. Em quem diz para você assim, olha, eu já passei por isso também, vivi um tempo com tal e tal dificuldade, posso entender o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está sofrendo, posso entender como você está feliz, está alegre. Nós confiamos mais em gente sensível. Sensibilidade é autoridade porque desarma o outro. Quando aconselho uma pessoa, mais que convencê-la da lógica assertiva dos meus argumentos, eu quero convencê-la de que me identifico com ela em seu sofrimento e desejo realmente ajudá-la. Eu li um livrinho muito interessante que me esclareceu muito isso. Um livrinho que chama O Curador Ferido. Então, as resistências elas não são vencidas pelo intelecto, muito mais pelo afeto. Eu confio em líderes sensíveis, mais do que em líderes inteligentes. Basta lembrarmos de que os psicopatas são extremamente inteligentes, mas nada sensíveis. O melhor exemplo nos vem de Jesus. Ele se tornou semelhante a nós em todos os aspectos, para se tornar, na linguagem do autor da Epístola aos Hebreus, sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos nossos pecados. Pois naquilo mesmo, pois tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus é o mais exemplar, o mais emblemático curador ferido. Ele sofreu as nossas dores. Ele abriu mão da sua glória e se fez servo à semelhança dos homens. Chorou com os que choravam no túmulo de Lázaro. Alegrou com os que se alegravam nas bodas de Caná. É a plenitude da sensibilidade de Deus para conosco. Nele podemos sempre confiar. Que Deus abençoe a tua noite. Te dê uma noite de paz e que Deus aguce a tua sensibilidade para você, a exemplo de Jesus, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Um grande abraço, uma noite muito abençoada. Confia só em seu poder e a paz.
Aleluia.